Bom dia. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre a independência do Haiti. Então, como nós sabemos que durante a eclosão da Revolução Francesa, os ideais iluministas, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que tanto ecoaram durante o período da Revolução Francesa e que foi o lema da Revolução Francesa, esse ideário ele vai tomar conta, ele vai influenciar muitas colônias. E a primeira colônia a ser influenciada por esse lema foi os Estados Unidos, que era um lema utilizado pelos iluministas. Após os Estados Unidos ele conquistar a sua independência e surgir como um país soberano, nós vamos ter o caso do Haiti. O Haiti foi o lugar onde Colombo aportou em 1492, achando que tinha chegado às Índias. E a parte ocidental do Haiti foi ocupada pelos franceses e chamada de São Domingos. Já a parte oriental da ilha era ocupada pelos espanhóis, né? A população do Haiti ela era composta de 7% de pessoas de europeus, de pele branca, de cor branca, e 87% da população eram negros. Então, enquanto a elite ela vivia no luxo, os escravizados passavam fome, maus tratos e sofriam com as doenças tropicais, febre amarela e etc. E sendo assim, vai surgir uma revolta, e essas revoltas vão ser planejadas e essas revoltas e fugas, os escravizados eles vão se organizar em quilombos, que são aquelas comunidades habitadas só por escravizados. Só que em 1791, chega à colônia, chega a São Domingo, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, os escravizados, eles começam a questionar a qualidade de vida que eles tinham, os maus tratos, e aí começa a exigir melhores condições de vida, de trabalho, enfim. Então, a partir daí, vai haver um levante, uma revolta nos canaviais, e um negro que pertencia ao exército, era militar, pertencia ao exército francês, chamado de Toussaint Louverture, ele vai assumir o poder de 1794 a 1802. A partir daí ele vai libertar os escravizados em São Domingos, ele vai conquistar a parte oriental do Haiti, que pertencia à Espanha, e nesse meio tempo, brancos, mestiços e libertos vão fazer oposição a Louverture, que vai passar a liderar. Porém, enquanto isso, na França, o Napoleão Bonaparte ele assume. E aí, o Napoleão Bonaparte ele vai enviar tropas para o Haiti. Vai haver um confronto entre as tropas francesas e as tropas dos rebeldes, que nessas alturas o Louverture ele consegue treinar e transformar os escravizados em soldados, e aí ele vai ter um pequeno exército de 80 mil soldados, escravizados.
E nesse primeiro momento, os franceses, a tropa francesa, ela tem sucesso, ela vence. Até porque o Louventure, ele é capturado, é preso e mandado para a França. Então, no lugar de Louventure, um jovem militar também, né, e negro, Jean-Jacques Desvalines, ele vai assumir o poder e vai liderar um movimento, né, de independência do Haiti. O seu lema era liberdade ou morte. Ele vai vencer os franceses e São Domingos vai se tornar independente em 1804. Esse nome ele vai mudar e vai ser colocado o nome de Haiti, que era um nome, né, nativo. Os índios chamavam de Haiti para aquela ilha. Isso vai mudar, e Haiti também significa terra montanhosa. 21 anos depois, né, a França reconhece a independência do Haiti, porém ela exige o pagamento de 150 milhões de francos, uma forma de indenização dos antigos colonos brancos que, por conta da revolta, perderam as suas propriedades, tiveram prejuízo. Até porque o Haiti, São Domingos, a parte francesa, tornou-se a melhor de todas as colônias francesas. Por quê? Porque lá existia o plantio, a mão de obra era escravizada e era utilizado a monocultura. No caso de lá, São Domingos era o maior produtor de açúcar. 80% do açúcar consumido na Europa saía de São Domingos. E com a revolta, né, após a independência do Haiti, os outros países criaram um embargo. Por quê? Porque criou-se o movimento haitiano, ou haitianista, que foi o quê? Aquele medo de que essa revolta ela contagiasse outras colônias, outros países, e os seus escravizados, se rebelassem e também tomassem o poder. Então eles deixaram de comprar o açúcar do Haiti. Pois bem, após a independência, né, 21 anos após a independência do Haiti, passei um pouquinho. O Haiti foi a primeira nação da América a abolir a escravidão. O Haiti também foi a segunda nação da América a tornar-se independente, né? E em 1806, o Desvalines ele vai ser traído e morto. Outros companheiros de luta revoltosos vão traí-lo e ele vai ser morto. Uma outra curiosidade, a França ela só vai reconhecer mesmo a independência do Haiti em 1825. Pois bem, agora nós vamos ver a independência das colônias americanas, das colônias espanholas. Bom, a primeira colônia, na época, foi o Peru, que era um vice-reino,
existia os seus líderes que eram chamados de curacas. Então, um desses curacas, o José Gabriel, ele era de origem inca e teve o privilégio de receber uma boa educação e tornou-se um curaca. A consequência disso é que ele conseguiu se tornar um curaca, né, da província de Tinta, atual Peru. Na época, a Espanha cobrava impostos e a mita, onde os índios eles eram obrigados a trabalhar para os espanhóis. O que é que vai acontecer aí? A Espanha, nesse meio tempo, ela vai se envolver em outros conflitos e isso vai desencadear, né, um déficit no seu tesouro. E ela vai aumentar os impostos dos indígenas, né? E, diante dessa situação, os curacas, eles não gostaram dessa cobrança de impostos. E o curaca José Gabriel, ele vai exigir o fim da mita. O que é a mita? A mita era uma forma de explorar o trabalho indígena. E o José Gabriel, ele representava a região de São Luís Potosí, atual Bolívia. Por essa região ser muito longe, né, os espanhóis não atenderam ao pedido. Então, José Gabriel, ele iniciou uma revolta contra a Espanha e, para isso, ele trocou o nome dele. Ele vai agora se chamar Tupac Amaru, uma homenagem ao último imperador inca. O que acontece? Essa revolta ela vai começar em 1780, né, com a captura de Antônio Ayraga, que era a autoridade de Trinta, uma espécie de governador. E vão participar dessa revolta índios, mestiços, negros, né, negros libertos, negros escravizados. E a Espanha consegue vencer o Tupac Amaru. Ele vai ser executado e esquartejado em uma praça em Cusco, no Peru. E com isso, a Espanha ela consegue abafar, né, de forma exemplar a revolta, né, no vice-reino do Peru. Após isso aí, nós vamos ter entre 1808 e 1824, o Império Espanhol ele vai enfraquecer na América. Por quê? Porque vários países vão se tornar independentes. Qual as causas para esses países se tornarem independentes? Que esses países é bom que lembre que eram ex-colônias espanholas. O descontentamento social e político com o governo de Carlos III, que era o rei espanhol, o monopólio de produtos, o aumento de impostos, a autorização da abertura de 20 portos, e aí o seu filho Carlos I, já no século XVIII, ele vai ter um grande problema. Por quê? Porque a sociedade colonial ela era dividida em 3 estamentos. O primeiro estamento eram os chapetones, o segundo estamento eram os crioulos e o terceiro estamento eram os mestiços
indígenas, negros e escravizados. Os crioulos, eles eram ricos descendentes de espanhóis, porém nascidos na América. Por esse fato deles nascerem na América, eles perdiam o direito de concorrer, de ocupar determinados cargos, altos cargos, como governador, enfim. Para quem eles perdiam esses? Para os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram colonos nascidos na Espanha. E aí vai se acirrar uma disputa entre chapetones e crioulos. Nesse primeiro momento, os chapetones e crioulos, eles lutam contra quem? Contra índios, mestiços e afrodescendentes. Mas mais tarde, os crioulos, eles vão se sobressair ou se impor sobre os chapetones. Por quê? Principalmente quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França e invade a Espanha, destituindo Fernando VII, que era o rei espanhol, e colocando José Bonaparte, seu irmão, como José Bonaparte I, o rei da Espanha. É a partir daí que os crioulos, que eram ricos, proprietários de terra, nas colônias, eles vão criar juntas governativas e vão passar a... Mas antes disso, como eu falei para vocês, o Napoleão Bonaparte ele vai empossar como rei da Espanha o seu irmão José Bonaparte. Só que aí em 1812 é criado a Constituição de Cádiz. Os deputados da Espanha e da América Espanhola eles vão criar. Só que essa Constituição, as mudanças com a Constituição de Cádiz, ela vai abolir os impostos e a mita na América, ela limitou a autoridade do rei, todos podiam votar, ela manteve a desigualdade de direito com as colônias da América. Só uma curiosidade, a Constituição de Cádiz, ela vai ser o primeiro documento constitucional aprovado na Península Ibérica e um dos primeiros do mundo, certo? Então vamos lá. Os crioulos na América eles vão criar juntas governativas, e em 1810 as juntas governativas elas serão lideradas e a luta armada também. Por quê? Porque essas juntas governativas elas já estão, esses crioulos eles já estão com o pensamento em sua independência, na sua emancipação da metrópole. Em 1814 o exército de Bonaparte ele é derrotado, vai haver uma liga entre os países europeus daquela época e vão derrotar Bonaparte. O Fernando VII ele reassume novamente o poder na Espanha. A Constituição de Cádiz ela vai ser abolida, ou seja, ele bota um fim. O absolutismo retorna. Aí o que vai acontecer? Nesse meio tempo, em que o Napoleão Bonaparte ele é derrotado, ele perde, em que o absolutismo, a monarquia absolutista, ela volta ao poder principalmente na Espanha, dois generais eles vão se destacar na América do Sul, que é o José de San Martín
e Simão Bolívar. O Simão Bolívar ele vai ser responsável direto, né, pela independência da Venezuela. Ele conquistou Bogotá em 1819 e o José San Martín ele vai ser a figura que vai ter um papel crucial na independência da Argentina em 1816, do Chile em 1818 e do Peru em 1821. O que vai acontecer com isso? Esses dois generais, eles vão divergir em ideias, certo? Só que, em 1810, os camponeses, eles vão, já no México, eles vão exigir a independência e a distribuição de terras diante dos crioulos e dos chapetões, que exerciam o poder de dominação das terras mexicanas. Quem eles vão ter como líder? Dois padres, o Miguel Hidalgo e o José Maria Morales. O que vai acontecer, gente? Os crioulos e os chapetões, eles eram contra a independência do México e eles vão mandar executar, fuzilar o padre Hidalgo. Em 1820, o general espanhol Agustín Iturbide, ele comanda o exército contra os mexicanos. Em 1821, o que vai acontecer? O general Iturbide, ele toma o poder e proclama a independência do México, certo? O general Agustín Iturbide, ele vai proclamar-se imperador Agustín I. Os crioulos do México eram contra o confronto. Perdão. Os crioulos do México, eles entram em confronto com o imperador Agustín I. O imperador Agustín I perde e é proclamado a República no México. Só que no México permanece o quê? O domínio da elite crioula, a concentração de terras nas mãos dessa elite, e também permanece o quê? As diferenças sociais, as desigualdades com os mexicanos mais pobres. Bom, crianças, eu peço que vocês aprofundem mais essa videoaula, esse resumo que eu fiz nessa videoaula, dando uma boa lida no material de vocês, né? E obrigado, tenham todos um bom dia.